Bem, pessoal, mais uma possibilidade de estudo, né, como essa ferramenta fundamental para o nosso processo de transformação. Queria muito agradecer a Deus, Jesus, a espiritualidade de luz, ao Marco, por essa oportunidade. E vamos começar o encontro de hoje. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Namastê. Que a energia crística, boa noite, contida em nossas essências possa aflorar e iluminar nossas mentes. Bom, hoje nós estamos no encontro 11. E o encontro 11 vai falar sobre defesa psíquica, a necessidade da defesa psíquica. E é interessante, alguns minutos antes de eu estar colocando, né, o material aí disponibilizado para vocês, que é um material bem extenso, né, tanto dessa primeira parte quanto da segunda parte, material que merece realmente vocês darem não só uma lida, mas uma estudada. Eu lembrei da responsabilidade que vocês cada vez mais estão tendo por estar tendo acesso a esse conhecimento. Quanto mais responsável nós nos tornamos no conceito de consciência, mais nos será cobrado. Todos sabem disso, né? Isso me remeteu a um livro do Chico Xavier, pelo Irmão X, que é Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, o livro, se não me engano, capítulo 7, onde o Irmão X narra um encontro de Martinho Lutero com o Chico Xavier, ou com Kardec. Né? O Kardec desdobra e o Martinho Lutero o visita e chama o Kardec para um local. Eu quero que você venha comigo, que eu quero te mostrar uma coisa. E o Kardec vai, né, levado por Martinho Lutero. Eles vão numa zona muito densa, num umbral profundo. E chegando lá, Kardec fica quase que estarrecido pela quantidade de sofrimento, pelos gemidos, pelas narrativas que os espíritos estavam colocando lá, de muita dor, muita tristeza. E Kardec pergunta a Lutero se ali estavam os perseguidores do cristianismo, se ali estavam os perseguidores do Cristo, e Lutero diz, não são esses. Esses todos, na época, eram muito ignorantes. Então, todos já reencarnaram, todos já estão refazendo, né, os seus trabalhos kármicos. Não são eles. E Kardec continua perguntando, porque Kardec fica intrigado, né? Aqueles espíritos muito sofredores e tal. Depois de muito perguntar, o Kardec fica praticamente sem questionamentos mais e fala, mas olha, Lutero, então quem são esses irmãos? E Lutero olha para ele e fala assim, esses são os irmãos que tiveram acesso ao conhecimento dos evangelhos, que tiveram acesso ao conhecimento sagrado das escrituras, que tiveram acesso à necessidade da transformação moral e pouco fizeram. Esses são esses irmãos que estão aqui. Então, essa passagem, né, do livro Cartas e Crônicas, né, do Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, me remeteu exatamente a esse curso. Porque a cada encontro nós estamos aumentando o nosso nível de consciência, aumentando, né, o que realmente é necessário para que a gente possa se tornar, né, um verdadeiro cristão, né, na acepção da palavra. Né? Aquele Cristo vem da raiz latina, Christó, mas se eu recuar um pouco mais em sânscrito, é Yud, tá? É a raiz que é a mesma raiz que forma Krishna também, né, no sânscrito. E significa Yud, aquele que é jungido a Deus. Então, cada vez mais aumenta a nossa responsabilidade
pelo nível de consciência que nós estamos galgando nesse curso. Tá certo? Então fica aí a lembrança da responsabilidade, daquele comprometimento da nossa primeira aula, né, o comprometimento que vocês assumiram, não comigo, mas principalmente com os mentores de vocês, da transformação moral. Isso é muito importante, tá certo? Então vamos passar para o material didático. Hoje tem muita coisa aí para a gente falar. Todos acompanhando? Todos vendo o material? Sim, Marcos, está dando para ver, sim. Ok. Então, hoje nós vamos falar, né, nessa primeira parte do tema defesa psíquica, nós vamos falar sobre magia, bruxaria, feitiço, encantamento. Vamos questionar, existe isso? Será que isso existe? E por que se usa recursos físicos, né, em trabalhos mediúnicos? Então, esse é o nosso tema. Primeiro, eu vou concluir o nosso conteúdo da última aula, para reavivar a memória de vocês. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Primeiro, você deve evitar travar lutas consigo mesmo, né, sendo o seu próprio inimigo, que é um problema da autoobsessão, quando você tem a criação, né, pela sua mente, de elementais artificiais, devido a desequilíbrios do seu sistema límbico, através das emoções, do seu sistema reptiliano, né, pelos instintos, ou seja, quando você reage de uma forma sem estar pautado à luz da consciência. Então, fica aí a dica, né, que a gente trouxe isso, evitar travar lutas consigo mesmo, sendo seu próprio inimigo. Segundo, foi evitar facilitar batalhas com seus inimigos, né? Nós sabemos que de encarnações em encarnações, nós não fomos, né, pessoas assim muito bondosas. Como diria Chico Xavier, nós somos os algozes de ontem. Então é necessário você se conhecer, necessário você saber das suas fraquezas, onde você cai toda hora, os seus defeitos morais, o que deve ser trabalhado. Então a reforma íntima é exatamente isso, essa transformação. E você evita, né, facilitar essas batalhas. Por quê? Porque tendo feito inimigos, tendo feito mal a outros irmãos, quando estávamos encarnados ainda mais ignorantes, eles se tornaram nossos inimigos e muitos ainda, né, por motivos de vingança, nos perseguem. Né? Então a gente tem que evitar facilitar essa batalha. Nós estamos falando, como nós vimos na última aula, dos elementais artificiais, né, que são produzidos pela mente humana em desequilíbrio, né, que sempre vai atrair obsessores. Primeiro, nós fazemos a auto-obsessão e a consequência é, por afinidade, atrair espíritos que têm aquela mesma forma de pensar. Isso, né, esse ensinamento dessa aula passada me remeteu a uma pessoa que eu gosto muito de estudar, que é Sun Tzu, principalmente nesse livrinho aqui, Arte da Guerra, né? E ele deixa lá ensinamentos que vão corroborar isso aqui. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Né? Então evita. Essa é a verdadeira batalha. Você derrota o seu inimigo sem precisar lutar. Né? O Sun Tzu, muito sábio, falou isso. E o segundo se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado das batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece e não conhece a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, essas duas frasezinhas, né, do livro Arte da Guerra trazem exatamente um reforço de aprendizado para esse nosso último encontro. E hoje nós vamos trazer luz a esse questionamento. Magia, bruxaria, feitiço, existe isso? Né? Toda vez que eu vou fazer um material, vou preparar, eu sou muito assistido, graças, né, ao Bom Pai, pelos guias que trabalham comigo. E a falange dos tranca-ruas
é uma das falanges que eu trabalho, né? Eu trabalho desmanchando magia negra já há bastante tempo, e o Tranca-Rua é um dos espíritos de luz que trabalham comigo fazendo isso. Ele me passou essa informação que eu achei bem bacana. Magia é o trabalho consciente de quem conhece e respeita as leis naturais, que organizam e regem a tudo e a todos, na dimensão física e na dimensão espiritual. Então, repara, aquele conceito que você tem de magia, de ilusionismo, não é nada disso. Quando você vai estudar ciências ocultas, você vai ver que magia é um trabalho de quem realmente sabe lidar com as leis naturais, né? Então, fica essa dica aí. Isso aqui foi uma canalização que foi feita ano passado, né, pelo mestre Tranca-Rua das Almas. Isso me trouxe também um conceito que a gente aprende na Cabala, tá? Nesse livrinho aqui, Manual Mágico da Cabala Prática, que diz o seguinte: aos que buscam a magia como caminho iniciático, devemos lembrar que Deus não se revela a si mesmo, exceto quando o Deus interior já tenha se manifestado em nós. Tá? Está logo na introdução do livro, bastante interessante. Todos os grimórios reconhecidos, que se você estudar, e eu estudo ciências ocultas há muito tempo, você vai encontrar a mesma coisa. Tá? Se você não se encontra em plena e constante transformação moral, tá? Você não é digno dos conhecimentos da magia sagrada. Tá? Isso está escrito na Cabala. E aí, como é que a gente pode sintetizar esse conceito? E aí, aqui, né, sou eu sintetizando esses aprendizados. O que muitos chamam de magia, na realidade, é um trabalho mediúnico, de quem tem fé, autoconhecimento, conhecimento das leis naturais, e produzem sintonia com a espiritualidade a fim de serem assistidos. Tá certo? Então, o trabalho de magia, na realidade, é esse contexto que nós, médiuns, constantemente buscamos. Vamos ver o contexto da história. Né? A gente sabe que a magia faz parte de todos os povos, está escrito em vários registros, tá? E, na realidade, todos esses registros sempre foram ocultados de curiosos. Eles sempre tentaram esconder, né, os verdadeiros ensinamentos nesses grimórios. Tá? Eles não oportunizavam realizações para seres inaptos, que não eram merecedores de tal conhecimento. Eu cito aqui um exemplo do Eliphas Levi, tá, num livrinho chamado Dogmas de Alta Magia, onde ele fala uma frase bastante interessante, né, de um dos ensinamentos. O sal e o enxofre só servem na obra para a preparação do mercúrio. Aí você lê isso e fala assim, mas não entendi nada. Ele era químico? O que ele está querendo dizer com isso? Então vamos entender. O sal é a referência que os antigos alquimistas faziam para o corpo físico. O enxofre é a referência para o perispírito. E o mercúrio é a referência para o espírito. Então, em outras palavras, o corpo físico e o perispírito só servem na obra para a preparação do espírito. Né? Essa preparação é a caminho da luz. Tá? Nesse livrinho aqui, Dogma de Alta Magia, do Eliphas Levi, que é um clássico. Ainda no livro Dogmas de Alta Magia, ele tem outro ensinamento. O homem que é escravizado pelas paixões mundanas não pode ser iniciado na alta magia. Ele tem que se transformar ou nunca se tornará um iniciático. Então, você veja que essa necessidade de transformação moral sempre foi dito pelos livros sagrados de magia. Não esses livros bobos aí, que falam de magia como se fosse uma coisa ilusória, né? Mas o conceito da magia que vem lá dos antigos egípcios trazem esse conceito. E o Eliphas Levi é um desses historiadores. Os chamados magistas, né, na realidade, hoje são os cientistas, tá? Principalmente aqueles que estudam a ciência esotérica e as ciências físicas também, porque você precisa conhecer de química, física, biologia, para entender, né, os conceitos que foram identificados como milagres. Né? Por exemplo, no Evangelho,
O que é um milagre? Milagre é um fenômeno que você presencia ou escuta falar, onde você não conhece, onde você não reconhece as leis que regem aquele fenômeno, tá certo? Então, a gente verifica que todos os grandes livros de magia sempre trazem esse conceito, né, de necessidade de estudar, de entender sobre física, química, biologia e as ciências esotéricas que basicamente têm no seu bojo principal anatomia e fisiologia do corpo sutil. O que você deve aprender e dominar para realizar magia? Bom, a gente sabe que, né, para que você possa fazer magia, você tem que conhecer as forças da natureza, né? Conhecer os elementais do ar, do fogo, da água, da terra, tá certo? E principalmente quando eu falo de magia, eu falo de magia branca. Você poderia perguntar, mas, Marco, a magia negra existe? Existe, né? Normalmente feitas por magos, são muito inteligentes. Você vai ter vários livros aí que narram, né, como eles trabalham. Eu gosto de citar muito o livro Libertação, que eu fui instrutor durante muitos anos, né, onde, né, Gregório praticamente é um mago negro e o tempo todo ele fica trazendo seus asseclas para realizar os trabalhos de vingança que ele queria. Né, para você começar a fazer realmente magia, o que você precisa? Né? Você precisa estar em reforma íntima, autoconhecimento. Você precisa saber invocar. Invocar é chamar para cima. Evocar é chamar no mesmo nível ou abaixo de você. Espíritos, tá certo? Saber trabalhar, evocar os elementais da natureza, as ondinas, salamandras. Saber induzir, canalizar e acumular e transmutar ectoplasma, né? Quando nós trabalhamos, por exemplo, fazendo condensadores ou tirando condensadores, por exemplo, de um canal principal, que é o Sushuma, você tem que saber transmutar isso, né? E, na realidade, um condensador, por muitas vezes, é feito de ectoplasma acumulado por magos negros. Você tem que saber canalizar e induzir fluidos contidos no éter, né? Só para lembrar, a gente só conhece do nosso sistema solar, né, 4% da matéria, que é a nossa tabela periódica, com 118 elementos. Porém, existe 23% de matéria escura e 73% de energia escura. Então, nós somos realmente bastante ignorantes no que se refere aos fluidos que estão contidos no éter. E eu estou falando apenas do nosso sistema solar. Se nós formos para outros sistemas solares dentro da nossa própria galáxia, você vai verificar que tem outras tabelas periódicas, certo? Entender como é que as energias cósmicas atuam, né? A energia da Lua, do Sol, dos planetas, isso é real. Eu só fui entender um pouquinho sobre isso quando eu estudava sânscrito, ashram, lá no Rio de Janeiro ainda, quando eu morava no Rio, ali próximo da subida do Alto da Boa Vista, né? Eu estudei sânscrito ali, e eu estudava o Bhagavad Gita, né? E ali eu me interessei pelo estudo dos astros na ótica hindu, né? Pelo Srimad Bhagavatam, pelo Bhagavad Gita, e eu passei a ver a influência que eles têm, como é importante você saber sobre isso. Sabe fazer inversão de polaridade, estamos falando de leis herméticas aqui, né? Polarizar e despolarizar coisas, e manter energeticamente objetos, né, para defesa psíquica, ou, né, se defender de ataques do mundo astral. Você pode criar, usar como suporte para os seus trabalhos, né, objetos mentais, objetos físicos, que na realidade você os apropria através da sua fé. Saber trabalhar à distância, né? Então é comum, vira e mexe eu recebo aqui de ex-alunos pedindo para tratar, pedindo para verificar, né? Eu preciso sempre de um endereço vibratório, uma foto, né? Se eu não conhecer a pessoa, né? Para que eu possa ter acesso exatamente a essa pessoa à distância e possa tratá-la.
Conhecer e saber trabalhar com a anatomia e fisiologia do corpo sutil, isso é fundamental, a gente já falou. Saber trabalhar com as 7 leis herméticas, né, que nós tivemos, se não me engano, na aula 4 sobre isso. Saber ativar o ACIV, atenção, concentração, intenção e vontade. Isso aqui é fundamental em qualquer trabalho mediúnico. Você tem que saber, né, prestar atenção, aumentar a sua concentração, a intenção, né, e a vontade. Na realidade, estamos falando aqui de conceitos que estão ligados à chakra, né? A atenção está ligada ao asna, a concentração está ligado não só aqui ao asna, a concentração ao laríngeo, né? A intenção ao cardíaco e a vontade ao plexo solar. Entender que todos os objetos e pessoas têm campos eletromagnéticos de respectivas polaridades, né? É comum, por exemplo, às vezes um magro negro imantar um objeto na casa de uma pessoa e aquele objeto acaba, vamos dizer assim, irradiando energias densas que causam mal ao ambiente. Bom, aqui estão as dicas, então, de coisas que você deve estudar. Você fala, puxa, Marco, é coisa dessa, né? É bastante coisa. Quanto mais você estuda, mais ignorante você se sente. O que você deve ter consciência para realizar magia? Primeira coisa, sua intenção, né? O que vai diferenciar a magia negra da magia branca é a tua intenção, né? Eu costumo lembrar que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, não traga mais karma para você. Se tiver que trabalhar com esses conhecimentos, é sempre no bem. A responsabilidade e entendimento sobre essas leis naturais são fundamentais para as suas escolhas, tá certo? Então, quando a gente vai fazer realmente as escolhas de trabalhar no bem, trabalhar fazendo coisas boas para as pessoas, curando, tratando, o que seja, você tem que ter esse nível de consciência. É fundamental você saber estimular o teu desejo. O desejo tem um poder danado, não é à toa, né, que Mahatma Gandhi vai pegar numa Upanishad dizendo que o seu desejo se torna uma ordem, né? Isso consta até nos mitos, né? Dos contos gregos, dos contos hindus. Tá? Seu desejo é uma ordem, o Aladim, né? Então, ao desejar alguma coisa, você cria um espectro muito forte através do pensamento e, se ele se mantiver, você atrai aquilo. Eu recomendo esse livro, Poder da Intenção, tá? Muito bom. Tá? Isso aqui foi o estudo da tese de doutorado desse autor. Tá? E as ciências que estudam a psique humana e as ciências que estudam a física de partícula quântica, elas fazem parte desse contexto de entender esse poder da intenção. Tá certo? Então fica a dica do livro para vocês. O que todo médium deve conhecer e treinar permanentemente. Já vimos os 7 princípios herméticos, né? Livro do Kybalion. Poderia também citar a Tábua da Esmeralda, Corpos Herméticos, né? Que são atribuídos ao Hermes Trismegisto. E, na realidade, são livros maravilhosos. Eu já li todos, já estudei todos. Mas o Kybalion, ele é o resumo, vamos dizer assim, desses conceitos. Tá? A Tábua de Esmeralda é muito rico, Corpos Herméticos também é muito rico, mas o Kybalion consegue dar um resumo disso tudo. Então, né, você pode tranquilamente ler o Kybalion, que você vai mais ou menos ter uma compreensão. E o nosso material didático da aula 4 fala exatamente sobre isso. O que a literatura especializada em magia nos ensina e nos alerta? Eu gosto muito desse livro do Ramatiz, Magia de Redenção, onde ele faz vamos dizer assim, um apanhado de ensinamentos necessários para quem quer lidar com magia. Primeira coisa que ele fala lá, uma das coisas mais importantes, é que o Evangelho resolve todos os problemas do mundo carnal e espiritual, sem necessidade de amuleto, talismã, mito, crendice, religião, sortilégio, benzimento, corpo fechado, deformações, prece, despacho, passe, doutrinas, trabalhos de mesa ou de terreiro. Então, o Ramatiz deixa muito claro nesse livro que se você vive, não é conhecer, não é ter acesso, não é ler. Se você vive o Evangelho, você não precisa de nada. Você é quase que um cidadão do céu. Tá? Então, ele chama a atenção que a vivência do Evangelho
resolve tudo. Você não precisa vamos dizer assim, se utilizar de nenhum recurso, porque, na realidade, você vai ser um cidadão isento do egoísmo, tá certo? Ainda nesse livro, ele chama a atenção a vivência incondicional e incessante da criatura submissa ao esquema libertador do Evangelho do Cristo supera a capacidade defensiva do mais prodigioso talismã do mundo. O homem não atrai fluidos maléficos sobre si, desde que mantenha o pensamento limpo e fraterno. Então, ele corrobora, o livro é belíssimo, né? Traz muitos ensinamentos. Indiscutivelmente, o amor incondicional é o estado de espírito que sustenta, defende o ser humano contra as mais diabólicas ofensivas do mundo oculto. Tá certo? O homem cristificado, paradoxalmente, pode ser um ateu. No entanto, apesar de ele não crer em Deus, pode viver exatamente como Deus deseja. Tá? Religião é apenas um mote, né? Uma ponte para você olhar para dentro de você e buscar a tua energia crística, buscar esse teu Atman, né? Que está presente em todos nós, que é a essência do Pai, a essência de Deus, né? Chamado por muitos de a centelha divina. Mas o homem que pode dispensar todas essas coisas do mundo, né? E também todos os recursos das criaturas que se devotam a servir a humanidade, livre de superstições, crendices, benzimentos, amuletos, religiões, doutrinações e proteções ocultas, sem dúvida, esse homem não precisa mais encarnar no nosso planeta. Ele é um cidadão autêntico do céu. Né? Por isso é que nós nos utilizamos de recursos físicos, que nós somos fracos na nossa fé. Então, é importante você entender isso para entender os recursos que nós vamos mostrar aí. É apenas vamos dizer assim, um suporte para fortalecer a sua fé. Eu preciso disso. Quando eu trabalho exatamente com os elementos da natureza, com as forças da natureza, eu as conheço, né? Eu sou bem assistido, graças ao Pai, mas é necessário, eu preciso ainda. Marco, eu sou um espírito extremamente mentalista. O primeiro princípio de Hermes está no meu âmago. Não preciso de nada disso. Depois você me diga quem é você, eu quero tirar uma foto ao seu lado. Porque eu estudo, faço a minha reforma íntima desde 17 anos de idade, né? E olha que já tem bastante tempo, e eu ainda tenho muitas dificuldades em combater meus defeitos morais. Tá certo? Então, a gente acaba se utilizando desses recursos. Ramatiz chama atenção, né? O que é hoje, né, um grande magista? Né? Os cientistas. Né? Ele dá exemplo, né, que a mais nefasta magia, né, feita no passado ou atualmente não é nada perto de uma bomba atômica que mata mais de 120 mil pessoas no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, na realidade, uma magia nefasta, né, a utilização da bomba atômica. Logo, né, essas energias contidas nos objetos, nas pessoas, elas atraem vibrações, né, elas atraem as vibrações que são endereçadas. Só os espíritos completamente liberados de resgate kármico são invulneráveis a seus efeitos ruinosos. Tá certo? Então, o que nós vamos verificar? Que todos os objetos, todas as pessoas têm energias e elas vão sintonizar, né, a palavra de ordem, como diria Chico Xavier, é a sintonia, conforme as suas emoções, conforme os seus sentimentos, conforme as suas palavras, conforme os seus atos. Porque o pensamento carrega tudo isso. Né? E o pensamento é, na realidade, uma energia muito poderosa que cria no mundo astral determinadas afinidades. Sobre essa afirmação de Ramatiz, a gente vai citar um exemplo que eu gosto muito, acho muito interessante, que é o livro de São Cipriano. Tá? São Cipriano nasceu na Antioquia, que é no sul da Turquia, fronteira ali com a Síria, né? E ele vai falecer, vou botar logo tudo aqui, em 303. Né? Quem manda matar ele é o imperador Diocleciano, que nessa época perseguia os cristãos, foram 11 anos, né, do imperador romano Diocleciano, perseguindo os cristãos, e a perseguição perdura
inclusive após a sua abdicação. Ele, em 305, ele abdica do Império Romano, dizendo que já estava muito velho, tal, mas a perseguição aos cristãos continua, né? E quem vai tirar essa obrigatoriedade de perseguição do credo cristão é o Constantino, que vem logo depois dele, certo? Mas é interessante essa história que diz o seguinte: um amigo dele, a Gleide, era apaixonado por uma menina chamada Justina. Aí não consegue nada, vai no Cipriano e fala assim: ó, faz um feitiço de encantamento aí para ela me amar. E o São Cipriano, né, conhecedor, né, ele foi um profundo estudante, ciência do sacrifício, astrologia, numerologia, mistérios e segredos do ocultismo, né, e por conta própria acabou estudando magia negra. Ele tinha muito conhecimento, né? Essa história está narrada nesse livro, Capa Preta. Tá? E ele, depois de muito tentar, não consegue. E ele fala assim: poxa, o que está acontecendo? Eu não estou tendo êxito nesses meus ataques à Justina. Ele evoca o espírito, né, que é colocado no livro como demônio, que fazia exatamente a proteção dele, né, que dava a ele as respostas. E ele pergunta ao espírito assim: olha, por que eu não estou conseguindo sucesso no ataque à Justina? E o espírito responde a ele dizendo o seguinte: olha, ela é muito devota de Jesus Cristo. E a devoção chega a tamanho que ela vivencia tudo que Jesus ensinou. Então é praticamente impossível atacar essa mulher. Aí ele, quando escuta aquilo, ele fala: opa, peraí. Aí vem a negação dele para esse espírito, né, que é um clássico. Ele diz assim: eu sou muito louco em não me entregar ao serviço do Senhor, de Jesus que ele está falando, que é mais poderoso do que tu. Se o sinal da cruz dos cristãos obriga-te a fugir, não quero mais utilizar-me do teu prestígio. Renuncio a todos os teus sortilégios, confiando na bondade de Deus, que há de me admitir como seu servo. Olha que coisa bonita do Cipriano. E a partir daí, ele passa a trabalhar na seara do bem, ele faz muitas curas, muitos milagres, e começa a ser assistido por espíritos bondosos. E, junto com Justina, eles acabam formando uma dupla, trabalhando em prol do cristianismo, né? E isso era feito de forma oculta, porque Diocleciano perseguia os cristãos, né? E aí um juiz chamado Eutolmo, tá, lá da governância, do governo da Fenícia, manda capturar e, depois de um tempo, consegue prender os dois, chicoteia os dois, quase que mata. E diz a história que atira num caldeirão de alcatrão com banha e cera fervente. E detalhe, nada acontece. Os dois, tanto o Cipriano quanto a Justina, saem incólumes desse caldeirão. E aí ele fala assim: não sei mais o que eu faço. Tentei matar, não consegui, eu vou entregar para o Diocleciano. Tá? Entrega para o Diocleciano, que era realmente vamos dizer assim, ele cultivava as religiões, muitas presentes no Império Romano, né? Culto à Vesta, né? E outras, e odiava os cristãos. Então, o que ele faz? Manda degolar os dois. Tá? Então, fica aí, né, esse livro que muita gente diz que não gosta nem de olhar para ele, tá? Mas é um livro belíssimo, que tem essa narrativa aqui, logo no seu capítulo 1. Como é que as trevas se alimentam e fortalecem? A gente já viu isso. Tendências genéticas herdadas, né? A gente viu isso lá na aula 2. No slide 3 tem exatamente isso. As tendências genéticas que a gente herda do nosso campo mental, nós somos Highlander, herdeiro de nós mesmos. O reforço dessas tendências genéticas através das nossas atitudes, pensamentos, palavras, emoções e sentimentos. Ausência de delimitações, né, ou freios educativos no processo de aprendizado durante a infância. Veja a importância dos pais. Presença de provas a qual a gente sucumbe. E a perpetuação da síndrome de Gabriela, né, que faz o loop. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Né? Então a gente começa a ver que isso aqui alimentam as trevas, porque alimentam o nosso lado ruim, né, dos algozes que fomos em vidas passadas.
configuração da nossa psique, a gente viu isso também na aula 2, no slide 10, né? Nós temos um aglomerado psíquico. Esse aglomerado psíquico, ele traz, sim, sequelas de vidas passadas para a atual vida. Aí você fala assim, Marco, mas por que é tão difícil a gente fazer a transformação moral, fazer a nossa reforma íntima? Para lembrar também, isso aqui foi o material da aula 1, no slide 6, né? O nosso inconsciente, nosso subconsciente, né, os dois somados, processam mais de 11 bilhões de bytes de informação por segundo. À medida que o nosso consciente só processa 400 bytes de informação por segundo. Então, quando você não está oxigenado no córtex cerebral, quando você não está sereno para tomar uma decisão baseada nas melhores escolhas, né, que seria, vamos dizer assim, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ou com base nos ensinamentos do Mestre Jesus, você automaticamente ativa o quê? Ou o cérebro reptiliano, que é responsável pelos instintos, ou o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções. E isso quase sempre vai replicar uma tendência genética que está presente no teu campo mental, que passou para o teu genoma, né? E a velocidade disso é assustadoramente superior, tá? Isso é que forma os chamados modelos mentais. Por isso é que a reforma íntima tem que ser uma coisa muito consciente e praticada diariamente com todos aqueles que estão próximos de você. Porque é nesse momento que você cai. Nesse momento que você tem as suas quedas, né, as suas caídas, reforçando tendências que você traz de vidas passadas. Então, fica aí essa dica. Outro fato que alimenta e fortalece as trevas, quem chama a atenção é o Ramatiz, é o derramamento de sangue de animais, né, principalmente em matadouros. Né? Tem uma passagem do livro de André Luiz que os espíritos trevosos estão no matadouro ali, cheirando, né, o sangue, conseguindo tirar do sangue a energia vital necessária para fazer suas coisas. Tá? Então, fica aí a atenção. Ele diz que cada matadouro construído no mundo proporciona a encarnação de um novo Hitler ou de um Átila. Átila é o Uno. Tá certo? Então, esse livro é fantástico, ele traz muitos ensinamentos interessantes. Aí ele diz que a guerra jamais será eliminada na face da Terra enquanto os exploradores da indústria da morte, tá, continuarem ainda nesses matadouros, né? Porque, na realidade, o objetivo é o lucro. É isso que ele chama atenção. Bom, tem aí outros itens que vale a pena você ler. Vou falar do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, Marco, ele fala sobre isso? Fala. Né? Nas questões de 551 a 557, ele deixa claro o seguinte, ó, os espíritos são explícitos em afirmar que não é o feiticeiro, o bruxo ou o magista que tem poder sobrenatural, e que tudo pode ocorrer pela sintonia que se cria através das leis naturais, mal observadas e mal compreendidas. Ser alvo de poderes ocultos, feitiçarias e maldições, depende da afinidade que criamos através dos nossos pensamentos, palavras, atitudes, emoções e sentimentos. Tá? Então, isso que eu falei aqui, né, tá aí na íntegra, depois vocês leiam com calma, nas questões 551 a 557, colocado, né, pelos espíritos a Kardec. Não acrediteis nesse pretendido poder mágico que não existe senão na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância abordou uma infinidade de fábulas. Tá? Aí ele diz, né, que essa coisa da pessoa ser atingida por um trabalho, vamos dizer assim, de magia negra, um trabalho de más intenções, né, ele chama a atenção que ela não atinge o maldito se não é mal. E sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Certo? Então, somos nós que abrimos as portas. Isso me lembra aqueles filmes de vampiro, que o vampiro só pode entrar na casa se você convidar. Né? Vamos deixar de convidar os vampiros para que a gente não seja assediado. Tá certo? Alerta para os que não acreditam nos processos magísticos. Eu vou acelerar um pouco, porque o material é muito grande, eu quero comentar ele de uma forma geral. Tá?
Bom, aqui esse livrinho do Robson Pinheiro, né, pelo Espírito Ângelo Inácio e Pai João, no capítulo 8, fala que a grande maioria dos espíritas ignora os mecanismos de magia e até zomba, diz que não existe. Tá? Feitiços ou magia não abrange somente o preparo de objetos e condensadores energéticos. Também movimentam poderes ocultos, perniciosos, e, né, através do falatório inútil, fofoca, briga, disputa entre os irmãos de fé nas casas espíritas. Né? Tudo isso, na realidade, não deixa de ser um processo de magia. Quando uma pessoa bota olho gordo na outra, é um processo de magia. Tá certo? Então, vamos entender realmente com mais profundidade, conforme não só os ensinamentos dos livros espíritas, espiritualistas, mas entender o processo da ciência oculta, de quem estuda com profundidade aquilo lá atrás, né, sobre os hábitos egípcios, gregos, né, e como é que isso veio atravessando séculos e séculos. Tá? Bom, a utilização de magia em benefício próprio, com interesses egoístas ou visando fazer o mal a alguém, tem consequências. Tá certo? Normalmente, os médios de Umbanda, e eu digo isso porque sou um médio de Umbanda, sou inclusive um sacerdote de Umbanda, a gente já vem com uma estrutura fisiológica, vamos dizer assim, a nível de fisiologia do corpo sutil, preparada para suportar altas densidades em desmanches ou em presenças do umbral profundo. Agora, há poucas noites passadas, eu estava numa operação de resgate com um grupo de outros médios, fazendo o resgate de irmãos lá e doando ectoplasma. Né? Eu tive plena consciência desse trabalho e, na realidade, são locais muito densos. Então, se você não tiver uma estrutura fisiológica a nível de corpo sutil preparada para suportar essas densidades, você sucumbe, você não consegue. Tá? E Exu Caveira, que é uma das falanges que eu também trabalho, desmanchando magia negra, ele me passou essa canalização ano passado também. Para combater e desfazer a magia negra, é necessário entender os processos em que elas foram produzidas e imantadas. Tá? Então, a gente conhece exatamente como é que os magos negros trabalham, daí a gente pode realmente desfazer isso. E sempre o convite é a eles, aos magos negros, perguntando se eles querem desfazer o próprio trabalho. Né? Isso é uma orientação dada por todos os espíritos superiores, de dar a oportunidade do irmão que errou de se redimir. A grande maioria acaba não querendo, né? E nós, né, fazemos esse desmanche. Né? Na apometria, isso é muito comum, certo? Identificando a literatura especializada para aprimorar, né, esse conhecimento. Bom, aqui tem vários livros. Eu cito o primeiro, para mim, o mais importante, Magos, tá? Do Francis Barré, chama-se Tratado Completo de Alquimia e Filosofia Oculta. Tá? Para mim, esse é o livro mais importante sobre os processos das ciências ocultas. Tá? Você vai ver que é um livro de ciência. Tá? Quem pensa que vai ter ali formulazinha para agradar ou trazer o ex-namorado de volta, se engana. Tá? Ele é um livro muito profundo. E tem os outros, né? Muitos outros do Eliphas Levi, tá? Clavícula de Salomão, né? O Liber Alveoleges, do Alex T. Crosley, tá? E muitos outros aí que valem a pena você dar uma conferida aí com calma para ver quais possam lhe interessar. Tá? A gente conclui aqui, busque o autoconhecimento e aprenda a trabalhar com correntes mentais. Trabalhar em corrente é fundamental. Saber trabalhar em grupo, né? Isso dá uma força danada. Polarizando e despolarizando, transmutando, induzindo ou invertendo cargas elétricas dos átomos e moléculas contidos nos objetos e nas pessoas. Essas realizações fazem parte da ciência esotérica do novo mundo. Então, repara, olha o que eu estou dizendo aqui. Você tem que saber despolarizar. Poxa, Marco, é muito difícil. Não, isso é um trabalho mental, é o mentalismo. Primeiro princípio hermético, né? Você, quando tira os elétrons de uma célula, né? Você, de um átomo, por exemplo, você está trazendo à morte aquela célula, né? Aquele átomo. Né? A gente até sabe da medicina radiônica, né? Que era uma medicina do Egito Antigo, que entre 70 e 90 milivolts mais ou menos a vibração de uma célula normal, né? No nosso corpo humano. Abaixo de 70 milivolts, ela começa a apresentar deficiência.
e abaixo de 28 milivolts ela está morrendo. Tá? Então, como é que ela morre? Quando ela perde elétrons. Certo? Então, tudo isso é autoconhecimento, é entender de física, de química e por aí vai. Como a ciência espiritual entende o poder do pensamento? E aí tem algumas citações aí, que eu acho importante, depois vocês lerem com calma, né, do Kardec na Revista Espírita, tem 2 citações. Né? Na Gênese, eu sou fã incondicional da Gênese, fui instrutor durante 10 anos seguidos desse livro maravilhoso, que foi o último livro codificado por Kardec. Tá? Ensinamentos muito interessantes. Gosto muito desse livro, Mecanismo da Mediunidade, onde eu também já fui instrutor, onde ele fala e cita sobre o poder da partícula mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, constituídos por crânulos de força. André Luiz é muito médico, né? Muito científico, né? Tanto no Mecanismos da Mediunidade como nos Domínios da Mediunidade. São 2 livros que muita gente tem, às vezes, dificuldade de ler, porque eles são bastante científicos, mas eles são de um valor absurdo. Tá certo? Necessidade de utilização de recursos físicos. Quando eu estava fazendo o preparo de um trabalho que eu ia ter, eu não lembro se foi no Instituto de Umbanda ou se foi numa apometria, não lembro, mas esse espírito, né, que é o Caboclo Urubatão da Guia, ele é meu guia-chefe nos meus trabalhos. Ele me passou, né, eu já tinha esse material, ele me passou essa informação. Não existe objeto, signo, talismã, entre outros, capaz de atrair proteção, sorte ou azar. Instrumentos magísticos, palavras, decretos, oferendas, símbolos, entre outros, possuem a exata força que atribuímos a ele. Se você atribui força, se você imanta pelo seu pensamento força àquele objeto, ele vai ter. É só você lembrar do livro Libertação, quando eles entram numa igreja e as figuras que estavam ali postadas, né, as estátuas na igreja estavam irradiando luz e, né, André fica estupefato, fala, mas que isso? Como é que pode? Ele falou assim, durante séculos, muitas décadas, pessoas fazem preces olhando para aquelas imagens. As imagens captam essa vibração e condensam. E à medida que alguém entra em sintonia com elas, ela as devolve. Tá certo? Então, é a fina sintonia entre a fé e a coisa material que outorga poder, e não o inverso. Em todo o processo magístico, é a mente que qualifica a ação, imantado poder de realização. Tá certo? Então, o que o Urubatão da Guia fez foi, na realidade, fazer um fechamento e deixar isso claro para todos nós. Bom, o que a gente verifica aqui? Que para fazer um trabalho mediúnico você precisa de disciplina, você precisa de silêncio, você precisa estar com as emoções em dia para que teu ectoplasma não seja contaminado, você precisa saber trabalhar o ACIV, atenção, concentração, intenção e vontade. Eu estou passando aqui rápido, né, porque faltam 13 minutos para nós acabarmos, mas eu tenho a necessidade que vocês leiam isso. Né? E se tiver dúvida, pergunta. Né? Pergunta ali pelo WhatsApp do grupo, tá certo? Então, a maioria dos médios acaba não conseguindo isso. Né? Eles chegam, às vezes, para o trabalho mediúnico em cima da hora, um monte de preocupação, tá? Isso acaba comprometendo a segurança do grupo, segurança do trabalho, a própria proteção dele e o bom andamento dos trabalhos. Então, é nesse momento que surgem os recursos, tá? Rituais, imagens, ervas, velas, tal. Também que muitas ervas, a grande maioria das ervas, eu venho estudando isso já há alguns anos, né? A fitoenergética, elas têm princípios ativos que interferem de uma forma bastante profunda nas nossas nádeas, tá? Nos nossos processos energéticos que fluem pelo nosso corpo. Né? Pedras, né? Você pega o cristal, por exemplo, que tem partículas de consciência. Né? Um cristal tem partículas de consciência, ele pode ser programado. Isso é real. Tá? Então, a gente vai ver que a utilização dos recursos nasce exatamente por essa falta de concentração, de intenção dos médios, né, de estar ali 100% dedicado ao trabalho. E aí você tem as imagens, por exemplo. O que são as imagens, por exemplo? São recursos utilizados pelos homens a fim de lhes fortalecer a fé.
identificar ou conectar uma relação, aumentar a capacidade de atenção e concentração, né? Você olha lá para aquela imagem, como eu disse, no exemplo da igreja, que está citada no livro Libertação, do André Luiz, né? E que, na realidade, canaliza e potencializa energias qualificadas pela mente necessárias para sentir, agir, transmutar e transformar, né? Já tive uma vez, né, dando uma palestra numa casa espírita, bem grande aqui de São Paulo, e a pessoa pediu para falar, eu deixei, falou assim, não, mas o espiritismo não tem ritual. Aí eu olhei para ele e falei assim, não? O que é o passe? Por que você faz imposição de mãos? Até Jesus fez esse rito, para que as pessoas que estão recebendo possam acreditar naquilo. As pessoas precisam de recursos, né, por muitas vezes físicos, né, ou do nosso próprio corpo, para acreditar naquilo que está sendo feito, porque a gente não vê a energia. Certo? Então fica a dica aí. Bom, alguns instrumentos de trabalho, tá? A gente lista aqui vários, e o que a gente pode fazer, tem os sons, né? A gente vai verificar a necessidade de trabalho com som, por exemplo, instrumento de percussão leva a transe mediúnico. Isso é feito por tribos, né? Na África, os índios sempre usaram os atabaques, né? Os batuques, para que houvesse o quê? Uma afinidade para o transe mediúnico. Tá? Aí você tem as bijas, né, o que é chamado de mantra também, pelos yogins, né, que a gente conhece, e os sons solfégios, que era praticado na Idade Média para tratamento e cura. Tá? Bom, alguns exemplos, eu vou pegar os exemplos, né, da minha vida. Aqui você tem, né, o meu altarzinho do Preto Velho, né, que eu trabalho, aqui tem, né, um instrumento de trabalho, né? Aqui, instrumento de trabalho, tá? Pedras que eu utilizo. Marco. Oi? O material não está sendo passado. Agora você falou isso aí, a gente não está visualizando você. Ó, o link, o material não está passando aí? Não. Olha, aqui está passando sim. Eu estou vendo normalmente. Não, eu não estou vendo. Está passando normalmente. Para mim também passa. Eu estou vendo também. Eu acho que é o seu celular que não está passando. Tá? Eu acho que ela fixou a tela. Eu fiz errado. Obrigada, desculpa. Estou com pouco tempo aí para terminar. Então, esse altar aqui está o ponto riscado, né? É o Pai Tomé de Aruanda, que eu tenho o prazer de poder trabalhar. E aqui são os instrumentos que eu utilizo. Tá? Tem um altarzinho aqui. Tá? A gente está sempre, vamos dizer assim, imantando isso com fé. Tá? Aqui tem o altar do caboclo, né? Aqui tem o meu bastão d'orge. Tá? Eu não trabalho com nenhum tipo de fumaça, eu não trabalho com nenhuma bebida alcoólica, eu não trabalho com alimento, eu trabalho com esse bastão. Tá? E você vai ver da minha bengala. Aqui são pedras também que eu trabalho, aqui também outro orgonite. Aqui está o caboclo do batão da guia, o ponto riscado dele aqui atrás. Tá? A faca que às vezes é utilizada para corte de elos muito densos. Tá? Aqui está o altar da esquerda, tá? Instrumento de trabalho também, outro bastão d'orge, tá? Um anel templário aqui, o Exu Tranca-Rua, ele deve ter sido um templário, ele pediu para eu usar um anel templário, tá? Eu uso quando eu estou trabalhando com ele. Tá? Aqui essas representações não têm o menor valor no conceito, vamos dizer assim, verdadeiro. Né? Aqui é a falange dos Exu Lúcifer, que são portadores de luz, tá? Eram os guardiões que trabalhavam junto a Jesus. Tá? Olha como ele é representado. Temos que mudar isso ainda, mas não existe ainda, né, uma estatuazinha que simbolize, né, a falange Lúcifer, tá? Que são os portadores de luz. Aqui é a representação do Exu Tranca-Rua e aqui o guardião, certo? A falange dos caveiras, que eu trabalho também. Então, e aqui as pedras que são utilizadas, aqui os elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Tá? O tridente representa os elementais da natureza. Então, o altar da esquerda, aqui o ponto riscado, do Exu Tranca-Rua. Aqui a representação, você vai reparar, deixa eu voltar aqui anterior, que ele tem gravações aqui, né? Quando eu vou fazer o trabalho, quando eu me compenetro para fazer o trabalho, eu canto esse mantra aqui. Om Pravatu Visatat, Om Pravatu Visatat. Eu estou fazendo a evocação dos elementais. Isso aqui é sânscrito, tá?
que representa um espírito, pra, mente, vá, éter, tu, ar, vid, fogo, sa, água, tat, terra. A representação dos dedos, dependendo do tipo de trabalho, às vezes é um dedo em cada local desse, isso acontece quase que automaticamente, às vezes eu nem tenho consciência, mas quando eu vou olhar, eles estão ali simbolizando, né, esse conceito. Aqui meu pantáculo pessoal é o que me foi dado tá em vários locais da minha casa, de proteção, tá certo? Que direcionamento da energia, né, como eu falei, igual o tridente lá da falange dos Exus, né? Terra, sul, né? Ou sul, fogo, terra, norte, oeste, água, leste, ar. Giro para a direita, né? Carrega, giro para a esquerda, descarrega, ou giro para a direita, polariza, giro para a esquerda, despolariza. Aqui o altar das energias sagradas dos orixás, tá? Então, os orixás aqui atrás, o orixá é representado por Xalá, tá bem aqui atrás da figura do nosso mestre Jesus Cristo, tá? Então a gente pergunta, puxa, você era espírita e virou um bandista? Não. Eu costumo dizer que eu não sou nada, tá? Sou um trabalhador, eu quero ser um trabalhador da luz e eu estudo o máximo que eu posso, todas as religiões, e vejo que todas falam a mesma coisa. Aqui o bastão bengala do Preto Velho, tá? O Preto Velho trabalha aqui, tem um cristal na ponta, tem 7 voltas de arame de cobre, tá certo? Aqui é uma fênix, aqui é um outro altarzinho. Aqui o altar egípcio, aqui, ó, se você olhar aqui, tem exatamente o meu pêndulo, né? Às vezes eu quero fazer alguma consulta, eu entro em prece, trabalho com pêndulo, aqui é o Torgonite, tá? Aqui é a cruz ansata, Ísis, tá certo? Aqui em cima tem o Hermes Trismegisto. Aqui é a faca do caboclo também, às vezes em alguns trabalhos ele usa, que é o punhal do cigano que eu trabalho, que é o Pablo, tá? Aqui é exatamente o meu orgonite, né, com a minha mandala, né? Um dia não sei se eu vou abrir um centro espírita, mas eu gosto, né, há muito tempo de trabalhar com o conceito de guerreiros da luz. Inclusive eu tenho uma tatuagem no meu corpo escrito em grego, guerreiros da luz. Aqui a placa radiônica de proteção, eu trabalho muito com radiestesia e medicina radiônica, tá? Essa aqui é de proteção. Aqui um ponto riscado da confraria da Cruz, também eu tenho essa tatuagem no meu corpo. Aqui é uma gruta de cristais, dependendo, né? Eu utilizo esses cristais para os trabalhos que eu faço. Aqui um exemplo, tá? Uma turmalina negra aqui, tá? A representação do ar, do fogo, tal. Aqui é um ponto riscado, um pemba, né? Que é um giz, para fazer um trabalho de esquerda. Aqui eu dei uma entrevista uma vez para uma rádio sobre Umbanda, e ele me perguntava o que era ser sacerdote. E eu falei, depois eu fui escutar, e eu escrevi o que eu falei. Tá? Para mim, o que é ser sacerdote? É isso tudo aqui. Né? Vê que a primeira coisa aqui é necessidade de assumir o compromisso da responsabilidade com a espiritualidade maior e estar realizando sua reforma íntima. Bom, aqui ainda temos os bijas, que são utilizados pelos yogins, tá? Cada um correspondendo a um chakra. Nós temos a frequência solfejo, tá? Esse livro que traz exatamente processo de tratamento em cima de frequências, né? Como é que eles trabalham. Isso é muito trabalhado hoje no Canadá e nos Estados Unidos, tá? Esse livro narra tudo isso. Relembrando Masaru Emoto, né? Com a descoberta do fôniton, que é um híbrido entre elétron de uma vibração quântica de rede atômica, né? Com uma molécula, né? Ela é meio som, meio matéria, mostrando que a influência da água no nosso organismo, né? A gente nasce com 85%, morre com 65% de água, 3/4 do planeta é água, e aqui as experiências do Masaru Emoto, que todos conhecem, né? Aí, necessidade de limpeza. Vai trabalhar com algum instrumento, depois leia com bastante calma, tá? Que se você vai trabalhar com algum instrumento, vou trabalhar com cristal, você tem que preparar esse cristal, você tem que consagrar esse cristal. Aqui eu ensino a fazer a higiene do cristal, tá? Depois eu ensino a preparar essa consagração, e aqui tá, repara aqui, ó, terra, fogo, né, que estão nas velas, ar, representado pelo aroma do incenso, água com o produto entre a terra e a água, que é
a flor, tá? E o cristal que vai ser consagrado no meio. Leia com calma, porque está tudo explicadinho. O decreto que você vai fazer para consagrar. Marco, eu não preciso de nada disso. Eu sou extremamente mentalista. Eu consigo canalizar tudo pela mente. Depois você me diga quem é você, que eu quero tirar uma foto do seu lado. Porque, como eu disse a vocês, eu faço minha reforma íntima desde 17 anos de idade, tem bastante tempo. Sou trabalhador mediúnico desde essa época, com 22 anos eu trabalhava em mesa mediúnica, e até hoje eu me sinto um analfabeto ainda para fazer esse trabalho. Então eu preciso sim de um amparo físico para fortalecer a minha mente, tá certo? Bom, aqui está exatamente, né, como é que você termina a consagração. E a gente termina dizendo que médico que desconhece ou conhece superficialmente a anatomia e a fisiologia do corpo sutil realiza muito pouco, ou realiza de forma errada. Lembremos-nos que esse curso também objetiva a autocura e a cura do próximo, como dever, dharma. Tem o karma, em sânscrito, e tem o dharma. Fazer a cura do próximo é dharma, é dever. Tá certo? Eu lembro aqui o pai da medicina, Hipócrates, né? Curar quando possível, aliviar quase sempre e consolar sempre. E a gente termina com essa mensagem. O dia em que a ciência dos homens se render à importância da ciência espiritual, o planeta Terra terá um avanço sem precedentes na história. Isso talvez tenha sido influência do livro da Gênese, tá? Que ele fala mais ou menos isso. A água pode reter propriedades de cura. Lembremos-nos das águas fluidificadas utilizadas como recurso de tratamento em quase todos os centros, terreiros e templos religiosos, né? Lembrando, né, do livro clássico do André Luiz, que é Nosso Lar, quando, né, em determinado momento o tratamento da água fluidificada melhora as condições, né, do marido, da ex-esposa do André, né? Depois que ele desencarna, ela casa de novo, e ele vai lá ver na casa e faz um tratamento exatamente para melhorá-lo. Tem um trabalho de casa para vocês. Vocês vão ver esses 2 vídeos. Vejam os vídeos, tá? Tá o link certinho aqui. Um fala sobre obsessão sobre bebida, e o outro fala do funcionamento da arruda. Tem gente que pensa que a arruda é uma simpatia. Veja o vídeo, tá certo? Veja o vídeo para você entender a consonância que existe entre a derme, né, o processo de formação da equação geométrica que forma na derme com a folha de arruda. É idêntico. Por isso que a arruda tira energias densas. Então, é fundamental vocês verem esses 2 videozinhos aqui, que vai acrescentar bastante coisa. Bom, só tenho a agradecer a todos vocês estarem comigo, né? A bibliografia foram todas citadas nos slides anteriores. E, na realidade, pedir a vocês a lembrança dessa primeira passagem que eu fiz na abertura do Kardec sendo levado pelo Lutero ao umbral profundo, onde ele narra pessoas que tinham conhecimento sobre o Evangelho do Cristo e não colocaram em prática. E esse é o fardo, esse é vamos dizer assim, o grande peso que vocês passam a carregar a cada aula. A cada aula, esse fardo aumenta. Então, coloquem em prática no dia a dia, principalmente com aqueles que estão mais próximos de vocês. Muito obrigado. Namastê. Que a energia crística perdure não só em suas mentes, mas em todos os seus lares. Obrigado você. Excelente aula. Obrigada. Gratidão. Boa Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a Até dia todos. 18. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.